Oi, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo novo para vocês aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês, digamos que uma solução para as minhas lindonas que não estão conseguindo uma boa fixação para as unhas de poligel. Então hoje eu vim trazer uma nova técnica aqui para vocês, utilizando a fibra de vidro para auxiliar na fixação das unhas de poligel. É isso mesmo. Hoje eu vim trazer uma junção do alongamento que mais dura na área de alongamentos, que é a fibra de vidro, com o poligel, que é o gel mais fácil de todos para fazer a modelagem da unha, para moldar o alongamento sem trabalho nenhum. Então eu juntei os dois favoritos e vim trazer hoje para vocês as unhas de polifibra, que é uma nova técnica. Então nesse vídeo eu montei para vocês um passo a passo bem didático, que mesmo se tu for iniciante, tiver dificuldade, tu vai conseguir fazer com facilidade com as dicas do vídeo de hoje. E se ainda assim tu ficar com qualquer dúvida, pode me mandar a tua dúvida aqui nos comentários e também me mandar lá no meu Instagram, que assim eu consigo responder vocês sempre bem mais rápido pelo direct lá. Não esquece, minha lindona, de deixar teu like, que ajuda muito a divulgar os vídeos aqui do canal, me ajuda a ter mais ânimo de trazer muitos conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá começar o passo a passo do vídeo de hoje, que tá super fácil, bem explicadinho para vocês finalmente conseguirem uma unha, um alongamento que tenha uma ótima durabilidade e trabalhando ainda assim com o poligel, que eu sei que vocês também amam, assim como eu, porque ele é um gel muito fácil de moldar. Então bora lá conferir, vamos começar o vídeo de hoje. Just another doorway to open up and see. Então, minhas lindonas, nós vamos começar com a preparação normal, que serve para todo tipo de alongamento. Então, o primeiro passo foi remover as cutículas. Se tu preferir, tu pode apenas empurrá-las, tá? Então, vai da preferência de cada uma. Mas é importante afastar toda essa cutícula do leito da unha para que não atrapalhe na hora de aplicar o gel que a gente vai utilizar e não ocasione um futuro descolamento. Então, é bem importante fazer essa remoção ou afastamento das cutículas. O segundo passo vai ser remover a oleosidade para ter uma boa fixação. A gente sabe que a oleosidade natural da unha ela atrapalha muito na fixação do alongamento, então é importante que a gente tire essa oleosidade, que nada mais é do que esse brilhinho que fica em cima da unha. Lembrando sempre que, apesar de no vídeo parecer que eu tô fazendo força nesse movimento, eu tô utilizando a lixa bem de leve. A lixa que eu tô utilizando é a lixa 100-180, a lixa acrílica. E eu tô fazendo movimentos de leve. A lixa por si só, sem força, vai fazer a remoção dessa oleosidade sem prejudicar a tua unha natural. Feito isso, ela vai ficar assim, bem fosca, e a gente vem com um pincel comum de maquiagem mesmo, para remover todo o pozinho que fica, tá? Tu não pode umedecer novamente essa unha, porque senão tu vai acabar devolvendo a oleosidade para ela. Então, só tira o pozinho com o pincel mesmo, certo? Então, comparando aí com a unha com brilho, com oleosidade, e a unha que a gente fez agora, dá pra ver bem a diferença, né? Então, é esse brilho natural que a gente precisa remover, apenas. Logo depois, a gente vai vir com o primer ácido, que é o desidratador. Tu pode utilizar o desidratador, o primer da tua preferência. E se tu não gosta de utilizar primer ácido, pode comprar primer sem ácido, que ele tem a mesma função, tá? Primer sem ácido vai estar escrito na embalagem. Não é o primer gel, tá? Ele tem que ser esse primer que tem a consistência de aguinha e que seca naturalmente. Então, o primer ácido, tu vai aplicar uma camada dele na tua unha. Não precisa se preocupar se ele vai encostar em cima da cutícula, porque ele vai desidratar a tua cutícula, tá? Então, se tu preferir, não encosta, mas não tem problema nenhum. Como eu disse, ele vai secar naturalmente, ele não precisa da cabine para secagem, tá? E ele seca bem rápido e vai ficando com esse aspecto bem fosco, tá? Então, tá prontinha a nossa unha, sem oleosidade nenhuma. Agora sim, a gente vai vir aplicando o próximo primer. Aqui também vocês me perguntam bastante se precisa ser o primer gel. Nesse caso aqui do alongamento de fibra no poligel, tu pode utilizar o gel base no lugar do primer gel. Mas se tu não tiver, o primer gel vai servir perfeitamente e eu diria que ele é até o ideal para ser utilizado. Então eu vou passar o primer gel. Para quem não sabe, o primer gel, ele é um adesivador, então ele vai
agir como se ele fosse uma colinha no nosso alongamento, então ele vai promover uma ótima fixação. A camada de primer gel, ela é uma camada mais grossinha, só que ele não pode ficar escorrendo nas laterais e não pode pegar também na cutícula. Ele vai secar na cabine de potência de 48 LEDs por 60 segundos. Retirando a unha com o primer da cabine, ela vai ficar ainda com aspecto grudentinho, mas é assim mesmo. O próximo passo vai ser aplicar o gel UV LED, que é o gel utilizado para fazer o alongamento de fibra mesmo. Então, a gente vai usar ele nesse início, mas calma, que logo depois a gente vai utilizar o poligel. Então, eu vou utilizar esse gel, ele é da referência Natural 3, da Real Love. Ele é um gel transparente, um pouquinho, levemente branquinho, tá? Mas tu pode usar aí o gel da tua preferência, com cor, se tu desejar, tá? Não vai interferir. Eu vou pegar esse gel UV LED e vou fazer uma base na unha para que eu possa receber a fibra e para que eu possa deixar ela transparente. Como o gel LED UV ele é mais molinho, então eu consigo esconder melhor a fibra, por isso eu vou usar ele nesse início, tá? Então eu vou aplicar uma camada mediana, quase que generosa, como vocês podem ver aí, para a gente poder deixar essa fibra transparente e dar um acabamento bom, mesmo utilizando futuramente o poligel, tá? Então, eu vou dar essa camadinha de gel UV LED, como vocês podem ver, em todos os cantinhos, na ponta da unha também, selando toda a minha unha, para que a gente possa, então, fixar a fibra. Vou fazer isso com bastante calma, não precisa ficar totalmente uniforme, dá o teu melhor. Eu sei que esse gel não é um dos melhores para trabalhar, por isso a gente ama o poligel, mas nesse caso a gente vai ter que usar uma camadinha dele, tá? Vamos ter que trabalhar esse início com o gel UV mesmo, mas não vamos fazer ponto de tensão com ele, que a gente sabe que é uma grande dificuldade para quem está iniciando em alongamento, tá? É só essa camadinha mesmo e pronto. Feito isso, a gente vai vir com a fibra. A fibra que eu vou usar, ela vem assim, toda juntinha e presa na ponta, como vocês podem ver. Então, tu pode vir com um palitinho e esmagar ela e espalhando ela, ou pode fazer isso com a mão, como eu fiz aí no vídeo. Eu só vou separando as partes e desgrudando, e depois, na unha mesmo, eu costumo ajeitar certinho. Então, eu só separo assim, bem superficial, para que pegue em todas as laterais da unha, isso é bem importante, e aplico no leito da unha. E aí eu venho com um palito para começar a modelar essa fibra na unha e a dar o acabamento que precisa ser dado no leito da unha quando se usa a fibra, tá? Então, eu vou aplicar deixando um espaço entre a cutícula, como vocês podem ver. Pode puxar até um pouquinho mais para baixo, logo depois eu puxei ali. Não precisa encostar tão perto assim da cutícula, tá? E aí é só começar a espalhar essa fibra, tentando deixar ela o mais transparente possível em cima do leito da unha para dar um bom acabamento, tá? Vai fazendo isso com calma, vai separando ela e ela vai sumindo no gel UV com bastante facilidade. É importante cuidar aqui para que a fibra fique em todas as laterais, tá? Bem rente às laterais, para que a tua unha não fique muito fina e artificial. Então, sempre confere se a fibra tá em todos os cantinhos da unha. E também é importante conferir se ela tá bem grudadinha embaixo, na parte de baixo da unha, para não ocasionar infiltração. Feito isso, tu vai deixar essa fibra o máximo que tu conseguir de transparente em cima do leito da unha e vai levar para a cabine por 15 segundos. Tirando da cabine, a fibra já vai estar fixada na tua unha, vai estar presa, para que a gente possa então aplicar o gel na parte de baixo ali, onde vai ser o comprimento da unha. Então, tu vai cortar do tamanho desejado, sempre lembra de deixar um pouquinho maior do que tu quer no resultado final, para poder deixar uma margem aí para o lixamento técnico, certo? Então, corta um pouquinho maior do que o tamanho que tu deseja utilizar o teu alongamento, para poder lixar depois. E agora a gente vai vir escondendo a fibra nessa parte do crescimento aqui, nessa parte de baixo do alongamento, tá? Então, é só ir aplicando o mesmo gel que a gente utilizou para fazer a base do alongamento, dessa forma aqui, tá? Sempre vai deixando ele bem larguinho para facilitar
na hora da curvatura. Então puxa bastante para as laterais, porque senão ele vai ficar muito fininho e não vai ficar tão bonito, tá? A não ser que tu queira fazer uma unha estileto ou algum outro formato. Então eu puxo bastante as laterais para poder fazer a curvatura e vou aplicar o gel apenas nesse comprimento, na parte de cima do alongamento e também na parte de baixo, para a gente poder esconder essa fibra e dar um acabamento bem natural. Então esse passo aqui é bem simples, é só ir aplicando o gel mesmo e ir escondendo a fibra, sempre deixando assim, ó, a unha bem certinha, bem retinha nas laterais, pra gente poder fazer a curvatura. Feito isso, é só levar para a cabine por 10 segundos, tá? Cabine com potência de 48 LEDs e aplicar imediatamente a presilha de curvatura. E vai levar novamente para a cabine por 60 segundos para a secagem total do gel. Agora sim a gente vai começar a trabalhar com o nosso queridinho poligel. Eu escolhi o poligel na cor pink, mas tu pode escolher a cor que tu desejar. Se quiser manter a unha com esse aspecto bem branquinho, usa um poligel branco ou um poligel transparente, mas eu indico que vocês utilizem o branco, né? Para poder esconder bem a fibra. E aí eu vou vir com o meu copinho Dappen e o monômer para umedecer o pincel, para que a gente possa moldar o poligel. Agora sim a gente vai conseguir trabalhar com facilidade. A gente sabe que o poligel é um gel bem durinho e fácil de trabalhar. Então sempre umedecendo o pincel no monômer. Se tu não quiser usar o monômer, eu já falei para vocês que pode utilizar o PREP ou o álcool 70%, que vai funcionar da mesma forma e não tem um cheiro tão forte quanto o monômer, certo? Então a gente vai vir dando batidinha, sempre deixando essa parte da cutícula mais fininha, mais transparente, para poder dar um aspecto bem natural para o alongamento. E vai vir puxando esse gel, dando batidinhas para baixo. Logo depois desse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre como fazer o ponto de tensão. Então, sempre lembrando de fazer o ponto de tensão, tá? Vou fazer um vídeo bem explicadinho para vocês de como fazer ponto de tensão, o que é o ponto de tensão. Então, se já tiver no ar, eu vou deixar aqui no card. E se tu precisar e não souber como fazer, comenta aqui pra mim, aqui embaixo, que eu te mando o link do vídeo assim que eu postar, combinado? Então, tu vai fazendo o ponto de tensão para dar resistência pro teu alongamento e vai puxando ele de forma bem uniforme pro restante da unha. Se tu sentir que precisar aplicar mais poligel, pode aplicar sem problema nenhum, tá? Essa é a hora que tu tem para deixar a tua unha perfeitinha, com a quantidade de gel que tu deseja, com o molde que tu deseja, tá? Moldar ela da forma que tu quer. Então, capricha nessa hora, que esse vai ser o acabamento, digamos que final, o resultado final que vai ficar no teu alongamento. Então, tu precisa fazer essa parte com bastante calma. Então, eu fiz isso em toda a unha, espalhei de forma bem uniforme e depois eu venho aqui com o monômer para retirar qualquer excesso de gel que possa ter encostado tanto na cutícula quanto nas laterais do dedo. Isso também é muito importante e vai evitar o descolamento futuramente. Feito isso, eu levo para a cabine por 2 minutos para ter certeza de uma secagem total do nosso poligel. E aí sim é só tirar a gominha. Se o teu poligel deixa a goma, vem com algodão e álcool 70 ou com o próprio monômer e tira essa gominha. E aí é só começar então o lixamento técnico, que é o lixamento de acabamento. Também vou fazer vídeo para vocês ensinando todo o passo a passo para fazer o lixamento técnico, o lixamento de acabamento, tá? Também, se tiver no canal, já vou deixar o card aqui para vocês. Vai estar um vídeo bem completo para quem quer aprender lixamento técnico. Então, eu posso fazer isso tanto com a lixa elétrica, como vocês viram ali, quanto com a lixa 180. Lembrando que eu sempre prefiro fazer o acabamento final com a lixa 180. Eu sempre acho que o motor, ele deixa um acabamento muito grosseiro. Então, mesmo que eu utilize o motor, eu venho com a lixa 180 para fazer o acabamento final. E é importante também ressaltar que nesse alongamento a gente vai precisar da broca de curvatura, que é essa que eu estou utilizando, para tirar aquele aspecto grosseiro da unha e deixar a curvatura mais bonita, mais natural. Então, nesse tipo de alongamento de polifibra, tu vai precisar da broca de curvatura. Então, consequentemente, tu vai precisar da lixa motor ou da lixa elétrica. E depois eu venho com a ponteira de cutícula
e retiro qualquer excesso de gel que possa ter nas cutículas. Nesse caso aqui não tinha o que retirar, mas eu fiz para mostrar para vocês não esquecerem desse passo também. Como eu disse para vocês, eu sempre gosto de fazer o acabamento final com a lixa 180 e logo depois com a lixa a bloco, a famosa lixa fecha-poros. Essas duas lixas dão um acabamento muito mais bonito do que a lixa motor, na minha opinião. Então, eu sempre indico que vocês façam o acabamento final com essas duas lixinhas, que tu vai ter um resultado muito melhor. E também indico sempre que vocês escolham a lixa bumerangue, que é essa que eu estou utilizando. Algumas pessoas falam que ela é a lixa banana, então sempre utilizem essa, que dá um acabamento melhor ao redor das cutículas. E para finalizar, vem com a lixa bloco, a lixa fecha-poros. Ela vai tirar qualquer aspecto grosseiro do teu alongamento, vai deixar tudo bem lisinho e bem uniforme, para que depois tu possa vir finalizando com o top coat e dando então o acabamento final, finalizando o teu alongamento, tá? Então eu sempre uso essas duas lixas para dar o acabamento final e deixar tudo certinho para vir com o top coat. Acabado então o nosso lixamento técnico, é hora de vir finalizando com o top coat. Eu passei o algodão com o álcool 70 para tirar o pozinho que fica do lixamento, e aí eu vim finalizando com o top coat. Lembrando que o top coat é uma camada fininha, não precisa exagero de top coat, ele seca em 60 segundos na cabine, a unha sai sequinha e prontinha. Então, minhas lindonas, como vocês puderam ver, essa técnica de utilizar a fibra com poligel, ela vai ter maior durabilidade. O poligel ele entra para facilitar na hora de fazer o ponto de tensão e engrossar essa unha e dar um acabamento final sem precisar usar o gel UV-LED, que é um gel bem mais molinho, mais difícil de fazer ponto de tensão e muito mais difícil para quem está iniciando trabalhar com ele. Então, essa junção de fibra com poligel vem para facilitar na hora da modelagem do teu alongamento, e essa técnica vai durar muito tempo, vai ter a durabilidade de uma unha de fibra, tá? Fixação maravilhosa, não vai ter infiltração, é só ter aquele cuidado de fixar bem a fibra no leito todinho da unha, do início da cutícula até o final do comprimento. Eu espero muito, minhas lindonas, que vocês tenham gostado dessa nova técnica. Qualquer dúvida, deixa pra mim nos comentários, como eu disse pra vocês, ou me manda lá no Instagram que eu respondo vocês bem rapidinho. Não esquece de deixar teu like, de deixar tua opinião sobre o vídeo, que ajuda muito a saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo e trago mais aqui pra vocês. Certo, minhas lindonas? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!